A gente vai começar agora, tá bom? Bom, então, agora é oficial. Boa noite, eu espero que todos estejam bem acomodados, e eu quero agradecer a todos que estão aqui nessa sala, que está aqui para a gente conversar, para saber mais sobre o tarô. Então, a gente já vai começar, tá bom? A estrutura dessa palestra vai ser assim, eu vou falar um pouquinho, muito rapidamente, porque isso não é tão importante assim, mas a história do tarô, onde ele se originou, como é que ele foi construído e tudo mais. Quer dizer, a gente não tem esses documentos, assim, não existem documentos que comprovem, mas a gente vai falar do que a gente já tem. Depois a gente vai falar de como, porque o que é mais importante hoje nessa palestra, que eu acho que é uma questão, é uma dúvida que todo mundo tem, é como é que o tarô nos acessa para responder as nossas questões. Porque muita gente pensa que é adivinhação e, na verdade, não é bem assim. E depois a gente vai falar do tarô efetivamente, de como ele é constituído, quantas cartas tem, como são essas cartas, como elas conversam com a gente com elas, enfim. Então, é isso. Eu vou agora começar falando do início do tarô, né, de como ele foi, do que a gente imagina que ele foi, do que a gente sabe da origem dele. O tarô, a origem dele, que a gente conhece, é de 1400 e pouco, 1447, que é o primeiro tarô que surgiu. Esse tarô, ele não era um tarô assim como a gente conhece hoje. Hoje a gente conhece um tarô que a gente usa para várias coisas, principalmente para autoconhecimento e orientação. Orientação para todos os campos da nossa vida. Mas, originalmente, ele era um baralho de jogar. E a corte, na verdade, nas reuniões da corte, eles usavam como entretenimento. Então, é como jogar dominó hoje, a gente vai para um lugar e joga dominó, e esses outros jogos. Então, o tarô era para isso que ele... Não, eu acho que ele não foi constituído para isso, mas ele foi usado dessa forma durante muito tempo. O principal, e ele foi, onde que ele foi? Onde é que ele apareceu, assim, que a gente tem história mesmo, que a gente tem documento que comprove, foi no norte da Itália. Ele foi lá, ficou sendo usado para jogos de azar, para jogo de entretenimento, e depois ele começou a minguar, ele não tinha mais, as pessoas já não curtiam mais tanto, e ele meio que quase que sumiu. E depois, nesse inteirinho, ele ficou muito forte no sul da França. E aí, ele ficou bastante forte no sul da França, depois ele tomou praticamente toda a Europa. Portugal conviveu bastante com o tarô no início dele, a França, né, porque ele pulverizou na França, e voltou para a Itália. Então, tem alguns jogos, tem vários tarôs que são muito antigos, mas o que é mais importante que a gente tem para falar, que inclusive é do mesmo tempo, que é o tarô de Marsella. Esse é o tarô mais conhecido, e ele é o padrão, ele é o pai de todos, podemos dizer dessa forma, porque todos os tarôs, eles têm que obedecer o mesmo padrão do tarô de Marsella. Então, o Arcanum, que é a carta do mago, por exemplo, em todos os tarôs tem que dizer a mesma coisa, e assim com todas as cartas. Então, o tarô de Marsella, ele foi feito, depois ele foi redesenhado, depois ele começou a ser produzido, e o tarô era uma coisa tão interessante financeiramente, que os países, eles cobravam uma taxa muito alta para exportação. Então, você não podia ficar exportando tarô, você não podia importar, na verdade, cobrava uma taxa muito alta para importar, porque a ideia era que se consumisse, que se comprasse o tarô que existia naqueles lugares. Bom, quando o tarô começou a ser usado para orientação, a gente não tem essa história. Essa história aí a gente não tem, não. Mas o que existe também é uma questão de como é que foi isso tudo, né? Porque vocês vão ver no decorrer dessa palestra que ele é uma ferramenta muito útil, inclusive para autoconhecimento, porque ele conversa com a nossa psique. E se ele foi desenhado naquela época, quem foi esse cara que desenhou? A gente não sabe.
O que a gente tem de informação, quer dizer, de especulação, é que o tarô, ele reúne, ele realmente reúne vários saberes. Mas o que se comenta, o que se especula, é que na queda do Egito, os sacerdotes egípcios, eles sintetizaram todo o conhecimento que a humanidade tinha, todos os conhecimentos que a gente tinha, todos os saberes, que era astrologia, numerologia, tudo isso já é muito antigo, e sintetizaram nas cartas do tarô, para que essas cartas elas fossem realmente popularizadas, para que todo esse conhecimento não se perdesse. E parece, o que todo mundo diz aí, quem acredita nessa versão, e quem defende essa versão, diz o seguinte, que os sacerdotes egípcios, eles já sabiam que isso poderia, que o conhecimento poderia ser usado dessa forma, poderia ser pulverizado dessa forma, porque contaria com o vício do próprio ser humano, né, que era uma quedinha, assim, do ser humano. Se é verdade isso ou não, se isso tem algum fundamento, a gente não tem como saber. Agora, que realmente ele foi usado para jogar, para entretenimento. E depois, só depois é que a gente começa a descobrir a simbologia, toda a simbologia que ele traz, isso é uma verdade. Porque hoje a gente usa os arcanos do tarô, usa as cartas do tarô, toda a simbologia que ela tem, para o autoconhecimento e para a orientação. Ele é muito vivo, ele é muito certo, sabe? É uma coisa muito interessante, a gente vai ver por quê. Bom, então, isso aconteceu tudo, eu estou olhando aqui, tá, gente? Por isso que eu estou olhando para aqui. Eu estou lendo, não uma cola, é uma apresentação que eu fiz, porque essa palestra era para acontecer presencialmente. E por causa do corona, a gente está aqui, né? Não dá para trocar, abraçar tal, mas a gente troca olhares, troca, né, sorrisos, isso é importante também. Então, aí depois disso, depois de Marsella, né, o problema do tarô de Marsella, que na verdade não é um problema, mas dá uma limitada, né, é assim, o tarô ele é composto por 78 lâminas, 78 cartas. 22 delas são os arcanos maiores, e 56 são os menores. Os 22, eles têm a mesma simbologia em todos os tarôs. Só que Marsella trazia, nos arcanos menores, trazia era ilustrado, é ainda ilustrado, com... Eu podia até pegar um aqui para mostrar onde está o meu tarô de Marsella. Ele era... Acho que eu tenho... Ó, tá vendo? A gente, legal de estar aqui é que a gente vai se virando, vai pegando o que tem na mão. Vamos ver. Eu não vou ter o tarô de Marsella aqui, as cartas, os arcanos menores, para mostrar para vocês, mas vocês vão entender. As cartas, elas eram numeradas. Elas são, o tarô de Marsella, elas são numeradas. Então, o tarô tem... A gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso, mas são 4 naipes, paus, ouros, copas... Paus, ouros, copas e... Paus, ouros, copas... E espadas. Por exemplo, o 2 de espadas são duas espadas, é o número 2 e 2 espadas. 3 de espadas, número 3 e 3 espadas. É assim que o pessoal manuseava o tarô no tempo que era só o tarô de Marsella. O White, que é um estudioso, que foi um estudioso do tarô, ele redesenhou, ele redesenhou as cartas, e aí ele colocou nos arcanos menores, que são as situações do nosso dia a dia, ele desenhou também essas situações. Então, ficou mais fácil de lidar com o tarô, porque a gente não tinha mais que imaginar ou saber exatamente o que significava o número, porque quando ele desenhou a situação lá, ficou mais fácil, embora a gente ainda tenha que estudar direitinho o que cada número significa no tarô. Não é numerologia simplesmente, cada arcano tem o seu número e o que significam esses números no tarô. E aí, então, depois que o White fez isso, muitos tarôs foram criados. A gente tem o tarô egípcio, né, que é o transcultural, tem
de todos os lugares. A gente tem o egípcio, tem o tarô maia, tem o tarô, tem vários tarôs egípcios, não é um só. Enfim, todos eles são tarôs. Então, se eles têm a mesma imagem, o mesmo simbolismo, se eles obedecem o padrão de Marsella, porque do White, mesmo ele tendo desenhado, ele desenhou exatamente a situação que o arcano menor simboliza, que ele significa, que ele diz para a gente. Então, ficou uma coisa... Então, todos os tarôs, você pode, por exemplo, ter um tarô que é meio transcendental, que é o tarô de Osho, que é muito legal também. Se ele tiver na sua simbologia todos os símbolos que existem no tarô de Marsella, ok, ele é um tarô que você pode usar. Se por acaso não tiver, aí é problemático. Então, a relação que a gente procura dar, o que a gente procura indicar para as pessoas é o tarô de Marsella, principalmente para quem está começando. É o tarô de Marsella ou o tarô de White. Por quê? Porque depois, se você se apodera desse conhecimento, você pode trabalhar com outros tarôs. Você vai entender os outros tarôs. Mas, então, da história do tarô, eu acho que a gente pode dar... Ele tem muito mais coisa para falar, tem vários detalhes e tudo mais, mas não acho que essa parte tem que tomar uma grande parte da palestra. Então, eu vou entrar agora numa das principais questões que envolve o tarô, existe uma controvérsia muito grande sobre isso, mas o que, na verdade, é como é que o tarô, como é que ele conversa com a gente, como é que ele nos acessa para responder todas as questões que a gente tem. O tarô, ele faz isso pela sincronicidade. Aí falam, porra, mas o que é sincronicidade? Sincronismo? Não é sincronismo. Sincronicidade é um termo que ele foi cunhado por Jung. Quem estuda Jung, eu já ouvi falar dele. Ele foi um grande estudioso de símbolos. Ele construiu toda uma teoria, um conhecimento. Ele se aprofundou muito em símbolos. E ele também viu os símbolos do tarô. Apesar que ele gostava de oráculos, né? O principal que ele gostava mesmo era do I Ching. Foi onde ele conheceu, foi quando ele viu que existia alguma coisa que as pessoas... Alguma coisa a mais do que o tempo, o espaço e a causalidade. Ele viu ali que tinha coisas que não eram explicadas por esses três eixos, por esses três pilares. E aí ele começou a se envolver mais com isso, ele percebeu que isso realmente tinha um resultado, e ele começou a estudar efetivamente a questão de como é que acontecia, por exemplo, como é que o Xing conseguia conversar, como conseguia dar a resposta que a pessoa procurava. Então, quando ele começou a estudar isso, ele viu que além de tudo que é concreto, existia alguma coisa a mais. E ele se aprofundou nisso, e ele deu o nome disso de sincronicidade, que é o quê? A sincronicidade, ela é vamos dar um exemplo aqui simples. Quando a gente pensa, quando eu estou pensando, eu estou emitindo ondas. Essas ondas, elas chegam nas outras pessoas. Chega na pessoa que eu estou pensando, por exemplo. E aí, essa pessoa chega, ou ela me liga, ou eu encontro ela na rua, ou a gente se tromba de alguma forma. Isso porque ele chamou isso de coincidência significativa. Por quê? Porque é uma coincidência que leva ao desdobramento. Então, vamos imaginar assim, que você tem um projeto, que você está trabalhando em alguma coisa, te falta uma informação para tocar esse negócio. E você lembra de alguém, ou você não lembra de nada, você vai caminhar, por exemplo, você vai caminhar e você encontra uma pessoa na rua, e vocês trocam uma ideia, trocam uma conversa. Nessa conversa, ela acaba falando para você alguma coisa que te dá a luz que você precisava. Era uma pessoa, foi um encontro fortuito, porque vocês não combinaram nada, você saiu para espairecer, por exemplo, e encontrou a pessoa, e a pessoa te deu a resposta que você precisava. Essa é uma sincronicidade. Outra forma de sincronicidade, outro exemplo de sincronicidade, é quando mãe e filhos têm muita sincronicidade, porque a mãe sente
o filho pode estar muito longe, pode estar na Austrália, por exemplo. A mãe sente, se tem alguma coisa com o filho, a gente sente. Isso já aconteceu comigo, essa sincronicidade já aconteceu comigo. Uma vez, quer dizer, as sincronicidades, elas acontecem o tempo todo com todo mundo, só que a gente tem que estar aberto e atento para ouvir. Como isso aconteceu no momento que eu estava dormindo, então eu não sabia o que era, mas atendi a minha intuição. Eu estava dormindo, aí acordei no meio da madrugada, eram umas 3:30 da madrugada, e me deu uma vontade de fazer uma oração. Falei, eu preciso rezar. Aí eu sentei e fiz uma prece muito forte, assim, com todo o meu coração. E aí, quando foi umas 6 horas, 6:30, a minha filha, que tinha ido numa festa de 15 anos, como é que chama festa de 15 anos? Debutante, uma festa de debutante, era essa a idade que ela tinha também, uns 15 anos. Ela liga para o Marcos, que é o meu marido, e fala, olha, pai, tá tudo bem, mas a gente sofreu um sequestro relâmpago, mas tá tudo certo, eu tô aqui na casa do meu amigo, e você vem me buscar? Quando o Marcos falou para mim isso, na hora eu liguei uma coisa com outra, falei, meu Deus, é por isso que eu senti aquela vontade de orar. Na verdade, ou ela pensou em mim, ou eu senti o desespero dela, alguma coisa aconteceu, e essa alguma coisa é a sincronicidade. Percebem como é sutil? É bem sutil. Então, como é que é isso? A sincronicidade, ela é um canal de emoções ativas. Percebem que eu senti uma coisa assim que me levou a fazer alguma outra coisa, certo? Me levou a tomar uma decisão. Então, a sincronicidade, ela faz isso. Ela é um canal de emoções ativas que geram movimentos que resultam em alguma coisa. Muitas vezes a sincronicidade pode resultar até em doença, em problemas físicos e em doença. Depende de como você está usando essa sincronicidade. O que é que você está buscando no plano das ideias para te ajudar ou não. Então, sabe aquela coisa que a gente tem que orar e vigiar o tempo todo? Então, a gente tem que vigiar mesmo nossos pensamentos, nossos sentimentos, que isso aí estabelece uma sincronicidade. Isso aí estabelece o meu vínculo com alguma coisa, com algum símbolo, com algumas emoções que vão repercutir, com certeza vão repercutir em mim. Bom, e olha só que interessante isso. O Jung, ele estudou a sincronicidade, ele não é o cara que... Ele deu o nome de sincronicidade, mas esse assunto já era estudado antes. Então, ele estudou a sincronicidade a partir de uma pesquisa feita pelo Heine. Heine era um biólogo muito ligado em psicologia e parapsicologia. Então, ele é o fundador da parapsicologia, como um ramo da psicologia. Isso foi em 1930. Ele desenvolveu uns estudos, que eu vou falar para vocês como foram esses estudos, mais ou menos, mas ele também estava respaldado num outro cara ele tinha feito várias pesquisas de psicocinese, que é quando a psicocinese, quem tem a psicocinese, ela é uma característica. Uma característica, não é um poder, mas você usa o seu pensamento, são pessoas que usavam, ele viu que as pessoas poderiam intervir nos resultados de longe, só com o poder da mente delas. Então, o cara estudou muito isso e tal. Aí o Heine começou a estudar também essa questão da psicocinese. Aí ele falou, bom, se as pessoas conseguem manipular objetos, conseguem mudar o rumo de algumas coisas com o poder do pensamento, então as pessoas podem se relacionar. Olha só, podem se relacionar com o pensamento. Isso lá em 1930. Aí ele estudou. Ele pegou umas cartas quando eu vejo isso, eu vejo que o tarô, ele tem uma eficiência muito grande. Mas o que ele fez? Ele pegou cartas assim, com algumas imagens, e aí o experimento dele era o seguinte, um experimentador tirava a carta,
Um deles embaralhava, o outro tirava a carta, e aí ele não sabia qual era a carta que ele estava tirando, porque estava tudo virado estava assim, virado assim, então eles não conseguiam ver o que estava atrás da carta, e eram símbolos, uma carta tinha um símbolo tinha um círculo, outra tinha uma cruz, outra tinha uma estrela, e essas cartas ele embaralhava essas cartas e o cara tirava, e quando ele tirava, o que tinha tirado, o cara tirava, e o que estava segurando a carta, ele meio que adivinhava o que tinha na carta, porque o cara tirava a carta e olhava. E o experimentador que segurava essa carta, ele não sabia o que tinha lá. E aí, ele sentia o que tinha na carta. Olha só que legal isso. E aí, o Jung, ele foi beber desse conhecimento, ele falou, se isso... E aí, essas pessoas eram separadas. Primeiro, ele fez com as pessoas juntas no mesmo lugar, depois o Heine fez com as pessoas separadas, longe, um lugar, longe, assim, uma aqui e outra num outro apartamento, por exemplo, numa outra sala, isolou essas pessoas. E o que ele constatou é que as pessoas, quando elas estavam ligadas nisso, ligadas nessa questão de, vou ver o que vai acontecer, eu quero participar disso, então essas pessoas tinham um resultado maior. Quando as pessoas estavam apáticas, falando, não, isso não vai dar em nada, não sei o quê, o resultado não era tão bom. Então, foi aí que Jung pensou, concluiu, que o envolvimento das pessoas com essa questão, com essa questão de estar próximo, de querer estar próximo, de querer estar próximo do conhecimento, de querer ver o que está acontecendo, essa questão, ela interfere muito. E aí é que a gente entra na coisa de que o tarólogo, por ele estar sempre aberto à sincronicidade, está sempre tentando se sincronizar o tempo todo, ele é um excelente, ele acaba sendo um excelente intérprete disso aí, dessa relação. Bom, mas aí a gente vai falar, pô, mas então tá, a sincronicidade, ela é uma prova, uma comprovação de que o inconsciente existe, porque tudo acontece no inconsciente. O nosso consciente, ele é muito objetivo, ele é muito concreto, ele não lida, ele não alcança essa troca de energias e os resultados que são promovidos por uma coisa que ele não conhece, que ele não sabe o que é. O nosso consciente, ele trabalha de uma forma muito concreta. Então, essa sincronicidade, ela só pode acontecer pelo nosso inconsciente. E aí, o Jung, ele viu que no nosso... O Jung, ele era um psiquiatra, ele trabalhava com pessoas que tinham algum problema mental, e ele acreditava nessas pessoas, assim, ele acreditava nos tratamentos que ele propunha, e ele pesquisou muito, esse foi um campo de estudo do Jung. Então, ele estudou as pessoas que tinham um problema mental, e ele via que essas pessoas, que elas traziam, por exemplo, elas viam uma coisa, acordadas mesmo, elas tinham visões, e quando elas iam reportar essa visão para o Jung, era um padrão, era uma coisa que se repetia. Então, elas sonhavam com determinadas coisas, um sonhava com determinado, por exemplo, sonhava que tinha cobra nos lugares, por exemplo, que é horrível, né? Mas sonhava com cobras. Depois de um tempo, um outro paciente trazia um sonho que também tinha cobras. Aí ele começou a ver que era um padrão. Falou, se essas pessoas estão sonhando com as mesmas coisas, elas estão vendo as mesmas coisas, elas têm umas visões e elas percebem as mesmas coisas, e era um padrão, ele falou, então, o inconsciente dessas pessoas está ligado com alguma outra coisa. E aí ele começou, aí ele bebeu de outra fonte, que foi Platão falou do plano das ideias, e aí o Jung, ele deu
ele foi mais fundo nisso. Ele viu que tudo que a gente sente já foi sentido uma vez. Todos os medos que nós temos, ele tem uma referência com alguma coisa que aconteceu num passado muito remoto. Aí ele pesquisou muito e aí ele concluiu que, além do nosso consciente pessoal, que o nosso consciente pessoal está ligado a um inconsciente coletivo, que são as memórias, uma memória coletiva, são as memórias da humanidade, que o ser humano, desde os primórdios, ele foi alimentando essa memória coletiva. Então, como é que faz isso? Tudo é plasmado nessa vida, né? E as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos desejos, tudo isso a gente plasma. O plasmar é mexer com essas, é manipular de alguma forma essas energias, que elas constituem uma estrutura nesse inconsciente coletivo. Então, é um plano das ideias que a gente não consegue ver, não consegue tocar, mas ele existe, ele tem uma interferência direta com a gente. A maior prova disso são os nossos sonhos. A gente sonha, muitas vezes a gente sonha que eu já sonhei com cobra, já sonhei com rato, já sonhei com várias coisas. Já sonhei que estava voando, outro dia eu sonhei que estava voando em cima de uma águia. Então, o que significa isso? E outras pessoas também sonham as mesmas coisas. Isso quer dizer que a gente está sintonizando, por sincronicidade, a gente está sintonizando um determinado símbolo. Esse símbolo, ele virou um símbolo porque ele traz emoções, traz memórias, traz desejos, traz... Quando a gente pensa numa águia, por exemplo, que a águia acho que é o exemplo mais contundente que a gente tem, porque é uma coisa muito forte. O leão também. Mas a águia, quando a gente pensa na águia, o que ela passa para a gente? Ela passa uma ideia de poder, de conquista, de astúcia. O leão, ele passa uma coisa mais de lutar para conseguir as suas coisas, lutar mesmo, de ir à luta, de fazer, lutar fisicamente. A águia não, a águia é uma coisa mais diferente o que a águia passa para a gente. Os dois simbolizam poder, mas cada um simboliza o poder de uma forma diferente. E nós sentimos isso por quê? Porque nós já lutamos com o leão. Os nossos antepassados, eles brigavam, eles pegavam o animal à unha. Então, eles precisavam brigar pela sobrevivência. E os nossos antepassados, em cada elemento da natureza, cada fator da natureza, cada movimento da natureza, tinha um simbolismo. Por exemplo, os indígenas, por exemplo, os índios, eles sentem o cheiro da chuva. Como é que é esse negócio de sentir cheiro da chuva? Eles sentem até hoje. Eles sabem quando vai chover, porque eles sentem um sol danado, mas eles sentem um cheiro. Não sei que cheiro é. Eles também não sabem dizer, mas é um cheiro, é uma memória que a gente traz, está no nosso DNA. Esse vínculo que a gente tem com o inconsciente coletivo, com a memória coletiva, é o que faz com que a gente traga as informações que a gente precisa. Tá bom. E aí, vocês vão me perguntar, o que o tarô tem a ver com isso? Lembra que eu falei para vocês que a gente não sabe quem foi que desenhou o tarô? E a gente não sabe mesmo. Existe essa especulação dos egípcios, mas a gente não sabe. O que a gente sabe é que o tarô traz muito vivo todos esses elementos, todos esses símbolos. O tarô, ele mostra para a gente, ele tem, cada arcano, é um símbolo que mostra para a gente alguma coisa, que traz para a gente, que mostra, que na verdade, que traduz sentimentos, emoções, ansiedades, anseios, medos que nós temos. Então, quando eu tiro uma carta, quando eu vou aqui, pego uma carta aqui, estou com cartas na minha mão. Eu estou com cartas aqui na minha mão. Ui! Quando eu... imagina que você vai pegar a carta. Quando você pega uma carta, o símbolo que tem nessa carta é o mesmo símbolo que a gente tem no inconsciente coletivo e que você tem no seu subconsciente.
Esse símbolo que está aqui retrata exatamente o que você está sentindo nesse momento, a necessidade que você tem nesse momento, os medos que você tem nesse momento, e aí você tira a carta, né? Ó, a carta. Você tira a carta e é isso. No primeiro momento, ela pode não te dizer muita coisa, mas o tarólogo que estudou, que sabe os símbolos que tem, e o que significam esses símbolos todos, ele consegue fazer essa leitura, ele consegue fazer essa interpretação. Por isso que eu digo que o tarólogo, ele é um intérprete mesmo dessa linguagem, ele tem essa linguagem, ele está sempre procurando mais, porque a gente não... É um conhecimento inesgotável, então não existe quem domine o tarô. A gente não domina, assim como a gente não domina a astrologia, a gente não domina nenhum desses saberes, porque é muita coisa. A gente não consegue esgotar, não dá para esgotar. Então, o tarólogo não domina. O tarólogo, ele é um buscador, ele é um estudioso, ele é que faz dele, que traz para ele um pouco mais de conhecimento ao ponto dele conseguir fazer essa interpretação. Mas ele já estudou símbolos para isso, ele estuda filosofia, ele estuda simbologia, ele estuda astrologia, porque tem gente que não concorda. Tem tarólogo, inclusive, que fala que não existe nada disso no tarô. E existe. Eu tenho certeza que existe. O tarô egípcio, por exemplo, ele tem muitos saberes nele, muitos. Ele tem astrologia, ele tem... E isso é evidente, assim, evidente. Está lá o símbolo do planeta, o símbolo do signo, as cores, tudo isso é elemento para ligar a gente com o plano das ideias, para a gente buscar lá essas informações. Por exemplo, o tarô egípcio, ele tem muitos símbolos egípcios, muitos, muitos. Tem vários deuses egípcios, cada deus tem um significado, diz para a gente uma coisa, né? Diz para a gente transmite para a gente determinadas informações que a gente não teria se a gente não estivesse vendo aquele símbolo. Compreende que ele é uma ligação do nosso inconsciente com o inconsciente coletivo? E aí, lá no inconsciente coletivo tem tudo, desde a nossa da formação do ser humano. O ser humano, quando ele passou a pensar e ligar um sentimento com o outro, e fazer essa conexão de pensamento, sentimento, necessidades e instintos, a gente já começou a colocar no plano das ideias tudo isso. Porque tudo que é emoção move, tudo que é emoção e pensamento move energia, e a gente acaba plasmando essas coisas no inconsciente coletivo. Vou dar um outro exemplo muito legal, que vai fazer com que talvez traduza um pouco mais essa questão. Quando a gente quer muito uma coisa, e é um desejo muito forte nosso, por exemplo, trabalhar com alguma coisa, você quer muito trabalhar com alguma coisa que está longe de você nesse momento. Mas é um desejo seu. Se você for atrás, não ficar pensando naquilo, mas uma hora essa coisa acontece. É como quando a gente pensa, quando a gente casa, que a gente fala, eu preciso construir patrimônio, porque eu preciso deixar para os meus filhos, e não sei o quê, e a gente vai pensando nisso. E a gente acaba não pensando tanto, não fica encucado com isso, mas a gente vai trabalhando, porque a gente precisa subsistir, a gente precisa se manter, a gente vai trabalhando, e você vai construindo. O universo vai se mobilizando e você vai construindo as suas coisas. Você vai, quando você vê, você conseguiu dar uma boa formação para o seu filho. Então, tudo é uma questão de você sintonizar o que você precisa. Existe um trabalho, inclusive, que é uma linha de psicólogos e de tarólogos também, que trabalham muito bem o tarô. Eles veem um símbolo, né? Eles têm um símbolo na carta do tarô, e eles trabalham da seguinte forma: você pensa você visualiza aquele símbolo e fica aquela carta e pensa, cada uma tem um significado. Por exemplo, o carro, ele é corajoso, ele é valente, ele é um buscador de realização material mesmo. Então, se você está lá com problema financeiro, com problema de não consegue realizar muito, você medita
medita com sobre aquela imagem. Então, o que acontece? Né? Essa é uma linha, eu não trabalho com isso, mas eu já estudei, já li sobre isso. Então, o que acontece? Se você parar para pensar no campo das ideias, no plano das ideias, no inconsciente coletivo, isso faz até um certo sentido, porque você vai ficar pensando você medita, não fica pensando, você tem uma hora do dia que você medita coloca na tela mental aquele arcano, aquele símbolo, e você vai acabar vibrando naquela sintonia. E aí você acaba trazendo mais força para você e tudo mais. Faz sentido? Faz muito sentido. Porque dependendo do que a gente está pensando, a gente consegue criar doença. Então, se eu crio doença, por que eu não posso criar saúde, não posso criar vitória? Eu posso. Por isso que a questão é, com o que é que você está sintonizando? O que é que você, por sincronicidade, está trazendo do plano das ideias? Olha como isso é importante. E aí a gente tem três tipos de sincronicidade. Uma é a quase instantânea, que é aquela dos nossos ancestrais, que, por exemplo, o cara chegava entrava numa mata, ele sabia se tinha uma onça, por exemplo. Pelo barulho ele sabia se tinha uma onça, um barulho da mata, ou ele chegava na beira de uma caverna, na porta de uma caverna, na entrada de uma caverna, ele sabia se tinha um animal ali que representava um perigo para ele. Então, essa é uma sincronicidade instantânea. Tem as coincidências significativas, que são essa sincronicidade que a gente conversou agora há pouco, de pensar e você se encontrar com uma pessoa que você está precisando falar, e ela te traz uma informação que você precisa para usar num projeto que você tem, enfim. E tem os eventos que por sincronicidade, você sabe que vai acontecer, mas você só pode conferir isso mais tarde, depois, posteriormente. Eu poderia falar que o tarô, eu poderia dar o tarô como exemplo, mas eu vou dar os sonhos. Porque aí a gente começa a pensar e você vê que o tarô faz todo sentido na vida da gente. A gente sonha uma determinada coisa, sonha, por exemplo, sonha com uma... Vou dar o exemplo da águia de novo. Você sonha com uma águia e você quer fazer... Você está trabalhando num determinado projeto. Você sonha com a águia, a situação é que passou uma águia voando na sua frente e você seguiu a águia. Nossa, que sonho mais estranho, né? Que não tem nada a ver, por que eu estou sonhando com uma águia? Aí, depois você começa a perceber, o seu projeto começa a andar, as coisas começam a fazer mais sentido. Se tinha alguma pessoa nesse sonho com você que estava também em contato com uma águia, essa pessoa também começa a participar do seu projeto, falou, meu, que coisa estranha. Não é estranho, é sincronicidade. Por sincronicidade, a gente sonha determinadas coisas que depois a gente percebe, a gente vê, constata que aconteceram. Então, essa é a sincronicidade de eventos que a gente verifica a concretização dele posteriormente. O tarô faz a mesma coisa. O tarô trabalha com esse tipo de sincronicidade. E aí, como é que isso acontece? A gente joga, você vai fazer uma consulta do tarô, você tira uma determinada carta, essa carta diz para você, dá o seu estado geral, né, o seu estado emocional, como é que você está, o que é que você está pensando, qual é o seu padrão de pensamento, qual é o seu padrão de sentimento, tudo isso está na carta. Aí a carta diz que você está trabalhando, o tarólogo faz essa interpretação e fala, você está trabalhando dessa forma, e isso pode te gerar isso e aquilo. Ou eu tenho um emprego, estou com um problema no meu emprego, aí você vai falar, o que vai acontecer, como que eu posso, o que é que está acontecendo, e como que eu posso agir para melhorar a minha vida no meu trabalho, ou o meu emprego, o que está acontecendo lá, onde é que eu estou me perdendo? O tarô vai te mostrar por quê, porque a gente tem uma relação de sincronicidade com o plano das ideias,
tudo que está no plano das ideias, a gente consegue, a gente sintoniza, e provavelmente, com certeza, você está sintonizado com alguma coisa, o tarô vai te mostrar com o que é que você está sintonizado. Qual é a força que você tem, que está no plano das ideias, que também tem em você, que você, naquele momento, está sintonizando. Entende? É isso que o tarô faz. Então, ele trabalha com esse evento, com esse tipo de evento sincronístico. Tá bom? Se ficar dúvida, vocês coloquem aqui que a gente vai responder depois, tá? Bom, aí, espero que tenha ficado claro essa questão da sincronicidade, porque ela é muito importante. Essa questão da sincronicidade, ela é tão importante porque ela quebra determinados preconceitos. O preconceito é uma coisa que a gente tem por falta de informação. Então, por falta de informação, eu formo conceitos antecipadamente. Então, eu não tenho as informações que eu preciso para formar o conceito, aí eu tenho um preconceito. As pessoas têm preconceito contra o tarô. Por quê? Porque elas acham que o tarô é simplesmente um jogo de baralho que as pessoas usam para adivinhar. E, na verdade, ele é muito mais que isso. Ele te dá orientação para a sua vida afetiva, para a sua vida profissional, para a sua relação familiar, para a sua relação social. Ele te mostra como você está, isso para orientação. Ele te ajuda também a fazer o autoconhecimento. O autoconhecimento é maravilhoso. Todo mundo deveria fazer, porque quando a gente sabe com que energia eu estou sintonizada, eu não vou viver a sombra daquela energia, porque cada arcano tem a sua luz e tem a sua sombra. A luz da carta, a luz do arcano, é o que vai me fazer produzir, o que vai me levar a concretizar as minhas coisas, que vai me dar uma serenidade para construir as minhas coisas, uma força, uma garra para fazer o que eu preciso fazer. O lado sombra é justamente o oposto disso tudo. Eu tenho desânimo, eu não acredito nos meus projetos, eu não acredito em mim, e isso vai gerando uma expectativa, uma expectativa, não, uma ansiedade ruim, que acaba fazendo muito mal para a gente. Então, eu espero que tenha ficado claro essa questão da sincronicidade. Agora a gente vai entrar, porque já está até estourando um pouco do tempo, mas a gente vai entrar na questão do tarô propriamente dito. O que é o tarô? Então, olha só, ele é um sistema complexo que fala de temas como arquétipos. Todas essas ideias que estão lá no plano das ideias, todos esses símbolos, eles são arquétipos. Arquétipos são tipos antigos, né? São tipos arcaicos, são tipos antigos. Então, são formas muito antigas que estão no plano das ideias, que estão no inconsciente coletivo ou na memória coletiva da humanidade. O símbolo, ele é como se fosse a forma, o arquétipo são todas as emoções, pensamentos, sensações que uma determinada situação produz, é o que ela gera. O símbolo, ele é o formato disso, ele dá um formato disso tudo. Então, ele é um arquétipo, o símbolo, ele é um arquétipo, é porque ele fecha todas essas emoções e sentimentos ele fecha em símbolo, que é a linguagem que os inconscientes entendem. É assim que a gente conversa, assim que o nosso inconsciente traz para nós a informação que a gente precisa. Por exemplo, se eu vou passar por uma situação de perigo, o meu inconsciente me fala, porque ele está ligado com o plano das ideias, e lá existe, e eu estou sentindo que vai ter o perigo. Então, o meu inconsciente, ele conversa com o inconsciente coletivo, e eu consigo trazer essa informação quando eu estou sintonizada, por isso que é importante a gente estar aberto para a sincronicidade, para a intuição. Então, é isso. Então, ele trabalha com os arquétipos, tá? Que são todas essas emoções que estão fechadas em símbolo, que estão compostas, que formam os símbolos. No tarô, tem os símbolos. Então, os símbolos que tem no tarô são os arquétipos, por isso que vocês já devem ter ouvido falar que o tarô, ele lê o arquétipo, ele lê realmente o arquétipo, porque o arquétipo está lá no plano das ideias. O símbolo vai lá e fecha, ele sintetiza essas emoções, esses sentimentos, esses desejos, esses anseios, em determinado símbolo.
E aí aí o tarô lê esses símbolos. Ele tem nele esses símbolos. Vou dar um exemplo. A força, que é inclusive eu vou fazer um vídeo falando da força especificamente. Mas a força, ela é uma mulher segurando a boca de um leão. A gente não sabe se ela está fechando ou se ela está abrindo. Mas, de qualquer forma, ela está dominando o leão. O que isso significa? Que eu vou passar por situações. Quando eu tiro essa carta, eu sei que eu vou passar por situações que vai exigir muito de mim. Vai exigir muita perspicácia. E essa mulher que está abrindo a boca do leão, ela faz isso não é com força. Ela faz isso com muita determinação, com muita... Ela usa muito amor para fazer isso. E aí eu vou falar mais, né, no outro vídeo eu vou falar mais sobre isso, e se vocês me acompanhando tanto em todas as redes sociais, vocês vão ouvir. Os vídeos eu vou colocar sempre no IGVT e no YouTube. Então, no meu canal, vocês vão ver sempre esses vídeos. Então, isso é um arquétipo, e está lá no tarô. Eu tenho esse arquétipo, vou passar por isso, eu tiro essa carta, onde é que está? Então, é uma relação de inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, e o tarô que simboliza isso tudo. O tarô, como é que ele é? Ele é formado por... eu espero que isso tenha ficado claro para vocês, essa questão do tarô, dessa relação com o tarô. Como é que o tarô, ele é formado? É um baralho que tem 78 lâminas, 78 cartas. Essas cartas são divididas em arcanos maiores e os arcanos menores. Os arcanos maiores, eles são mais ligados aos arquétipos, aos símbolos. No tarô tudo é símbolo, mas os arcanos maiores, eles estão mais ligados a essa questão dos arquétipos, porque eles vão mostrar para a gente as energias com as quais a gente está ligada. Qual é o padrão de pensamento e sentimento que eu estou desenvolvendo, ou que eu estou ligada. Qual é o símbolo que está lá, que eu estou formando, que eu estou trazendo para mim. O meu inconsciente está trabalhando de que forma? Entendeu? De que forma, qual é o símbolo, qual é o arquétipo, ou seja, quais são as emoções, quais são os anseios, quais são os meus medos. Isso tudo tá nos arcanos maiores. Os arcanos maiores são, basicamente, são eles que a gente usa para fazer uma orientação. Por exemplo, se você está com um problema tem um problema afetivo, por exemplo, e a gente vai usar os arcanos maiores para ver o que é que está acontecendo. Por quê? Porque os arcanos maiores são eles que trazem essas informações do plano das ideias. Eles que trazem a informação de, por exemplo, o que é que eu estou sentindo, o que é que eu estou esperando, qual é a minha expectativa, o que é que eu desejo muito, qual é o meu medo com relação àquela determinada situação, que no caso que a gente está falando, é uma questão afetiva. Ele vê isso também para a questão profissional, para questões mais pessoais, para relações, qualquer tipo de relação. Então, os arcanos maiores, como eles estão mais ligados a esses sentimentos, essas sensações, ele é muito importante para a gente fazer a orientação e para fazer o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, a gente faz uma composição de cartas. Essa composição de cartas vai dizer os arcanos que eu tenho, quais são as minhas emoções, sensações que eu tenho em determinados pontos, quais são as forças que eu tenho em determinados setores da minha vida. E eu uso isso a meu favor, é a forma como eu tenho de usar isso efetivamente a meu favor. Então, os arcanos maiores, eles são assim, são 22 cartas. E tem também 56 cartas, que são os arcanos menores. Os arcanos menores, eles são as situações que a gente vive. Não as energias, mas as situações que a gente vai viver, está muito propenso a viver no dia. Tanto que a gente liga muito os arcanos menores com alguma carta do arcano maior. Porque se tudo é energia nessa vida, inclusive o que vai acontecer porque eu estou movimentando determinadas energias. Qual é o padrão que eu estou sintonizada para que aquilo aconteça na minha vida? Então, os menores, eles vão falar para a gente, vão dar informações sobre os acontecimentos, os acontecimentos no nosso dia a dia.
E como é que são os arcanos, e os arcanos menores, eles também são divididos, eles são divididos em 4 naipes, que eu já tinha falado anteriormente, paus, copas, espadas e ouros. Então, aqui, olha só, os arcanos paus são, bom, vamos falar primeiro em cada naipe tem um grupo de 4 cartas, tudo é subgrupo, percebe? Os arcanos menores, eles são divididos em quatro naipes. Cada naipe tem as cartas numeradas, que são as situações numeradas, e tem as cartas da corte, que é o rei, a rainha, o valete e o pajem. Esses valetes, as cartas da corte, são personagens que a gente vai encontrar no nosso dia, ou no nosso dia a dia, ou sei lá, a gente estabelece um tempo para ver o que é que pode acontecer naquele determinado tempo, até aquele tempo. Então, se eu vou me encontrar com uma pessoa que tem que é esse arquétipo de um rei de copas, por exemplo, eu vou ter determinadas reações, vou sentir determinadas coisas e vou agir de determinado jeito. E isso com todos os personagens. Eu tanto posso encontrar pessoas que tenham aquela energia de rei, de rainha, de cavaleiro ou de valete, cada um tem um significado, tem uma energia diferente, ou eu mesmo vou vestir esse personagem. Não vou fingir que sou, eu vou vestir porque eu vou sentir todas as energias que aquele arcano da corte traz. Então, quando eu tenho esse contato, quando eu tiro lá um rei, uma rainha de paus, por exemplo, eu vou viver situações que uma rainha e um rei de paus costumam viver, entendeu? Então, essa é uma coisa muito importante, isso é muito importante. E as cartas numeradas são as situações que os naipes nos proporcionam. Aí falou, tá, mas são 56 cartas, né? E elas também estão divididas, elas também são divididas. A composição é assim, paus é um elemento, são 14 cartas de paus, 14 de copas, 14 de espadas, 14 de ouros. 14 de paus é o elemento, é fogo, e ele significa o quê? Qual é o que ele diz? Ele nos mostra o caminho da vontade, do crescimento e da fama. Então, paus é uma construção desse caminho. Todas as situações que estão no naipe de paus são situações que estão relacionadas com essa energia de construção do caminho da vontade. O paus é muito determinado, extremamente fiel aos seus sentimentos, aos seus ideais, e ele caminha para construir uma vida, caminha para construir, para ter um crescimento, e ele também ele é muito orgulhoso, então ele quer construir a fama também. Copas, o elemento de copas é água, água é emoção. Então, o naipe de copas, ele vai dizer como é que está a minha vida afetiva, quais são as situações que podem acontecer na minha vida afetiva, o que é que eu trago, o que é que eu tenho de forte na minha vida afetiva, e que vai se mostrar ali. Se eu encontro, por exemplo, os personagens, né, que são os arcanos da corte, então, eu tenho eu encontro, por exemplo, esses personagens, eu vou viver, ou eu vou me deparar com eles, ou eu mesma vou acabar sentindo essas energias desses arcanos, entendem? E aí, as situações que as cartas numeradas desse naipe, do naipe de copas, vão evidenciar para a gente, vão trazer para a gente, são situações ligadas a sentimentos, emoções, afetos. Espadas é um elemento, o elemento de espadas é ar, então é o intelecto, são pessoas muito que constroem, que brigam para conseguir, para atingir o que querem, mas é uma briga boa, porque
ele está sempre disposto a conquistar. E quando a gente está muito disposto a conquistar, se a gente não toma cuidado, a gente passa por cima de outras pessoas. Então, quando você está vivendo uma situação de espadas, você pode estar agindo em excesso com outra pessoa, ou outras pessoas podem agir com excesso com você. Então, espadas é sempre situação conflituosa, sempre tem conflito. Raramente, não existe paz em espadas, existem situações que nos levam, que nos impõem a necessidade de conquista. E ouros, que é o elemento terra. Terra, se a gente para pensar no elemento, a gente pode pensar que tudo que está nessa vida, tudo que está aqui nesse planeta, ele é composto desse elemento. Então, o elemento terra, ele nos faz construir, nos dá força para construir os nossos patrimônios enquanto patrimônio material mesmo. Então, o caminho de ouros é um caminho de construção, é mais sereno que espadas, com certeza, é menos orgulhoso que paus, mas também é o que vai brigando, dá um passo de cada vez para conseguir construir o seu patrimônio. A grande proposta de ouros é construir um patrimônio, porque ele se sente seguro quando ele tem um patrimônio. Percebem? Então, o tarô, a gente já está indo para o final, já está bastante tempo aqui. O tarô, ele é uma ferramenta, gente, excelente para a construção do autoconhecimento, para a gente fazer buscar orientação. Às vezes, a gente não precisa caminhar às cegas, a gente tem elementos que nos ajudam, a astrologia também ajuda muito. E o tarô, eu acho que é uma ferramenta muito completa, porque a gente encontra no tarô, inclusive, a astrologia, e de uma forma muito forte. Então, eu acho que quando a gente precisa de orientação, a gente tem que procurar, a gente não precisa sair batendo cabeça, ficar dando murro em ponta de faca, a gente não precisa disso, porque se o conhecimento todo está aí para nos ajudar, a gente tem que usar com muita humildade, a gente tem que usar esse conhecimento. Ele não está aí para nos servir, ele está aí para a gente usar em nosso benefício, mas também para usar em benefício do outro. Então, e a gente não tem como fazer isso, a gente só dá o que a gente tem. Se eu não tenho conhecimento de mim, se eu não conheço as minhas emoções, se eu não sei que determinados pensamentos vão me levar para uma situação X, eu não consigo contribuir com as outras pessoas, porque eu vou estar sempre perdida das minhas coisas, na minha vida, nas minhas tribulações. Então, o que eu tenho, quando eu faço o autoconhecimento, ou quando eu busco orientação, eu meio que estabeleço uma conexão comigo mesma. Eu me coloco numa situação, eu sou colocada numa situação de maior serenidade. Quando eu não tenho esse autoconhecimento, quando eu fico brigando o tempo todo comigo mesma, eu nunca estou serena, a minha vibração nunca está boa. Então, a palestra de hoje tem essa finalidade, de explicar para vocês, de colocar para vocês como o tarô funciona, como o tarô chega até nós, como ele nos acessa para responder essas nossas questões, e da importância que é a gente buscar essas orientações, buscar o autoconhecimento. Por falar em autoconhecimento, no final de maio, eu vou fazer um curso, vou colocar numa plataforma online um curso de tarô, não sei ainda qual a plataforma. E nesse curso de tarô, eu pretendo, a minha maior proposta nesse curso de tarô é oferecer essa possibilidade da gente olhar para a carta, olhar para o arcano, perceber o que ele está nos trazendo e agir de acordo, trabalhar para não ficar na sombra daquele arcano, daquela lei. A gente tem que usar todos eles para nos trazer luz. Então, se eu trabalho na luz desse arcano, se eu consigo trazer a luz dele para mim, eu vou ficar muito melhor. E a minha proposta com esse curso é exatamente essa, de ajudar as pessoas a trazerem luz para a vida delas. Da mesma forma que o tarô traz luz para a minha vida, e traz muita luz, porque não é só porque eu sou apaixonada pelo tarô, é porque ele é assim, a gente vive situações que ou a gente se coloca numa situação, por exemplo, numa situação de briga em família,
Ou você age de uma determinada forma para você não se envolver mais na briga, para você manter a sua paz, a sua serenidade, para depois, sim, quando você estiver serena, você ajuda a sua família, ou você passa a se relacionar com ela de uma forma mais tranquila, mais serena, sem problemas, ou você fica brigando com a família, fica brigando, fica se debatendo o tempo todo e todo mundo fica mal. Então, a grande ideia, a grande proposta é essa, tá bom? Tem perguntas? Ih, mas eu não enxergo sem óculos. Peraí, gente. Ah, tá. Tá, então a gente está terminando agora essa explanação. Vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. Já é difícil responder agora, porque já faz muito tempo que a gente está aqui. Essas perguntas que chegam, a gente vai responder, eu vou responder depois, provavelmente por e-mail, porque eu tenho todos vocês cadastrados, e me mandem, podem colocar aqui no YouTube, coloquem as perguntas que vocês têm. Se tiver alguma pergunta agora, pode perguntar também, mas acho que está muito tarde já. A gente já está mais de uma hora, a gente já está há mais de uma hora aqui. Então, acho que é melhor a gente façam as perguntas, pensem nisso tudo que vocês receberam hoje, assimilem todas essas informações e tragam. Aí vocês vão formular as questões e aí sim vocês vão conseguir formular efetivamente essa questão que você tem, e aí eu vou responder com todo carinho, todo cuidado, tá bom? Olha, gente, foi um prazer muito, muito, muito grande estar aqui. Eu quero ainda fazer uma palestra presencial, porque é diferente, é muito bom ter o contato com as pessoas, né? Esse isolamento social está deixando a gente bem isolado mesmo. É importante nesse momento, mas... Olha, chegou uma pergunta aqui muito importante. O tarô tem alguma ligação com os espíritos? Gente, olha, eu vou responder essa, porque essa é uma das perguntas que tem uma playlist que eu vou fazer, que são... como é que é o nome mesmo? Não é pergunta, é mitos e verdades. Mitos e verdades sobre o tarô. E uma das perguntas que a gente vê que as pessoas têm muita, muita dúvida com relação a espíritos. Então, muita gente pensa, né, que o tarólogo está lá e ouve um espírito que conversa com ele na orelha dele, e ele responde o que o espírito está falando. Não é isso. Não existe espírito que converse com o tarólogo, pelo menos não na leitura do tarô. Pode ser que ele tenha ele faça um trabalho espiritual, e aí sim, ele faz, num outro lugar, num outro momento, ele pode ter essa relação com os espíritos, mas na hora da leitura do jogo, do tarô, não existe espírito. É como eu disse para vocês, agora, durante toda essa conversa, na carta do tarô tem simbologia, tem mitologia, tem astrologia, e tudo isso são informações que o tarólogo usa para interpretar. É ele que interpreta. Não é um espírito que está falando com ele. Ele lê todas essas... Por isso que a gente tem que estudar muito, e o conhecimento, ele não acaba nunca, ele é inesgotável. A gente tem que sempre ir atrás de mais informações. Não novas, porque as informações são todas... Elas estão aí faz muito tempo. Mas a gente vai atrás dessas informações para conseguir fazer uma leitura melhor, para fazer uma interpretação melhor. Então, quanto mais o tarólogo estuda, melhor a interpretação dele. Não existem espíritos falando com o tarólogo. Pelo menos não enquanto o tarólogo está fazendo a leitura do jogo de tarô. Se ele tem um trabalho espiritual, aí sim ele entra em contato com os espíritos. Mas no jogo de tarô, não. Não existe isso. Tá bom? Gente, se vocês têm mais alguma pergunta, vocês, por favor, encaminhem por e-mail. Eu vou fazer questão de responder todas elas. E eu agradeço aqui muito por vocês estarem comigo, terem ficado todo esse tempo comigo, foi um tempão, né? Foi um tempão. E como eu estava dizendo, logo, logo, se Deus quiser, essa questão do coronavírus vai terminar, a gente vai sair muito vitorioso disso, e aí eu vou voltar a fazer as palestras presenciais, que são muito legais. A troca é muito boa, né? O brasileiro, ele é um povo que gosta de contato, gosta de conversar, gosta de abraçar. Eu sou muito sinestésica, eu gosto de pegar, sentir, sabe? Eu abraço muito, e eu estou sentindo muita falta disso. E todo brasileiro tá, eu acho.
Mas então, vamos ficar por aqui hoje, e eu espero as perguntas de vocês, e agradeço do fundo do meu coração, por vocês terem me dado essa oportunidade de fazer esse trabalho que eu fiz hoje, tá bom? Um grande beijo para vocês, e até a próxima palestra, se Deus quiser, e tomara que ela seja, presencial, mas se não der, a gente faz outra online, tá bom? E todos vocês vão receber esses avisos todos, tá legal? Muito obrigada mais uma vez, e fiquem com Deus. Hã? Estou encerrando agora, né? Se eu estou falando fiquem com Deus, é porque a gente está encerrando agora, tá bom? Estou desligando, tá bom?